Olá, vamos ao capítulo 30. Serra-mana alisou o bigode, envergou uma túnica violeta de decote largo, perfumou-se e observou num espelho o corte do cabelo. Considerando aquilo que queria dizer a Ramsés, devia apresentar-se como um respeitável e cordato personagem de quem as opiniões são dignas de atenção. O sardo hesitara muito antes de tomar tal atitude, mas as suas deduções não o enganavam e sentia-se incapaz de guardar no peito peso tão forte. Abordou o rei no fim de sua higiene matinal. Refrescado e bem disposto, o monarca o receberia bem. Esplêndido, considerou Ramsés. Vai renunciar ao comando da minha guarda pessoal para se dedicar à última moda de Mênfis? Havia pensado que um certo requinte seria melhor para determinadas declarações. Quem o informou? Ninguém. Fique tranquilo. O seu segredo mantém-se inviolável. Majestade, eu tenho razão. Bela entrada no assunto. E em que é que você tem razão? Aquele escorpião que tentou picá-lo para estragar a sua viagem, alguém o colocou em seu quarto. Isso eu já sabia, Serra-mana. E o que mais? Irritado com a minha própria falha, fiz uma investigação. E a conclusão a que chegou o está perturbando. É verdade, majestade, é verdade. Está com medo de alguma coisa, Serra-mana? A insinuação fez o sardo empalidecer. Se Ramsés não fosse o faraó do Egito, o punho de Serra-mana lhe teria fechado a boca. Devo garantir a sua segurança, majestade, e nem sempre é fácil. Censura-me por ser imprevisível. Se moderasse um pouco, você se aborreceria. Sou um antigo pirata, mas gosto do trabalho bem feito. Quem o impede de fazê-lo? Quanto à proteção normal, não há problema, mas terei permissão de ir mais longe. Seja mais claro. Suspeito de um dos que lhe estão próximos. Para mandar colocar o escorpião, era necessário conhecer a situação de sua cabine. Inúmeras pessoas estavam a par disso. É possível, mas o meu instinto me garante que tenho um meio de identificar o culpado. Usando que métodos? Os meus. A justiça é a base da sociedade egípcia, Serra-mana. O faraó é o primeiro servidor da regra e não se coloca acima das leis. Em outras palavras, não terei autorização oficial. Isso iria atrapalhar a sua iniciativa. Compreendi, majestade. Não estou bem certo, Serra-mana. Siga a sua ideia, mas faça a coisa certa. Não admitirei nenhum excesso. Com ordem oficial ou não, considero-me responsável pelos seus atos. Não atacarei ninguém. Dê-me a sua palavra. A palavra de um pirata tem algum valor? Um homem corajoso e leal não trai a sua. Quando digo atacar, Dê-me a sua palavra, Serra-mana. Está bem, majestade.
tem a minha palavra. Vou dizer, né? A limpeza do palácio era uma das obsessões de Romeu. Promovido por Moisés a intendente e, portanto, responsável pelo conforto do faraó. Os varredores, os lavadores de chão e outros limpadores de pano não tinham descanso sob as ordens de um escriba rigoroso e metódico que desejava reforçar a sua posição, agradando a Romeu. Este verificava o trabalho de suas equipes e não hesitava em chamar à ordem aquele que falhasse, ameaçando-lhe baixar o salário em uma segunda falha. Ao cair da noite, o escriba deixou para trás um palácio brilhante como um espelho. Fatigado e sedento, dirigiu-se em passo apressado para uma taberna, onde serviam uma deliciosa cerveja. Ao passar por uma ruela apinhada de burros carregados com sacos de trigo, uma mão forte agarrou-o pelo colarinho da túnica e obrigou-o a entrar em esperneios numa loja escura, cuja porta se fechou com violência. Assustado, o funcionário nem sequer gritara. Duas mãos enormes apertaram-lhe o pescoço. Comece a falar, crápula. Deixe-me respirar. Serramana abrandou um pouco a pressão. É cúmplice do seu patrão, hein? Patrão? Que patrão? Romeu, o intendente. Mas o meu trabalho é impecável. Romeu detesta Ramsés, não é verdade? Não sei. Não, eu não acredito. E eu sou um fiel servidor do rei. Romeu é um grande apreciador dos escorpiões. Tenho certeza disso. Romeu, apreciador de escorpiões? Eles o aterrorizam. Está mentindo. Não, juro que não. Você já ouviu manipulá-los. Você está enganado. O sardo começou a ficar em dúvida. Em geral, aquele tipo de tratamento dava excelentes resultados. O escriba parecia dizer a verdade. Procura um apreciador de escorpiões? Conhece algum? Um amigo do rei, chamado Setal. Passa a vida com as serpentes e os escorpiões. Dizem que fala a sua linguagem e que eles lhe obedecem. Onde está esse Setal? Partiu para Mênfis, onde possui um laboratório. Casou com uma feiticeira núbia, Lotus, tão temível quanto ele. Serramana largou o escriba, que esfregou o pescoço, feliz por conseguir respirar. Posso ir embora? O sardo despediu o funcionário com um gesto de mão. Um momento. Fiz algum mal a você? Não. Vá embora então. E não fale desse encontro com ninguém. Caso contrário, os meus braços vão virar serpentes e sufocá-lo. Enquanto o escriba fugia, Serramana saiu tranquilamente da loja e, pensativo, seguiu em direção oposta. Seu instinto dizia-lhe que o intendente Romeu, promovido com muita rapidez, era quem melhor estava colocado para fazer mal ao rei. Serramana desconfiava daquele tipo de homem, hábil em ocultar a ambição sob a aparência da jovialidade. No fundo, porém,
tinha que admitir o seu erro. Um erro vantajoso, porque o escriba talvez lhe tivesse oferecido a boa pista, a que levava a Cetal, um dos amigos do rei. O sardo fez uma careta. Ramsés tinha o sentimento da amizade, sentimento para ele de um valor sagrado. Atacar Cetal seria arriscado, tanto mais que o sujeito dispunha de armas temíveis. No entanto, depois de ter obtido aquela informação, Serramana não podia ficar parado. De volta a Mênfis, dedicaria a atenção toda especial ao insólito casal que coabitava muito à vontade com serpentes e escorpiões. Não recebi nenhuma queixa a seu respeito, constatou Ramsés. Mantive a minha promessa, majestade, afirmou Serramana. Tem certeza? Completamente. E o resultado das suas investigações? De momento, nenhum. Fracasso total? Uma falsa pista. Mesmo assim, não vai desistir, estou certo? A minha função consiste em protegê-lo, respeitando a lei. Você me esconderia algum detalhe importante, Serramana? Julga-me capaz disso, majestade? Um pirata não é capaz de tudo? Sou um velho pirata. Esta vida me agrada bastante para que eu corra riscos inúteis. O olhar de Ramsés tornou-se penetrante. O seu suspeito favorito não era o ideal, mas você não desiste. Serramana esboçou um vago gesto com a cabeça. Lamento interromper as suas investigações. O sardo não disfarçou a sua decepção. Fui discreto, eu garanto. Não é você que está em questão. Amanhã partiremos para Mênfis. Olha, esse capítulo foi bem curtinho, né? Bom, vamos ver o que se segue, tá bom? Ficamos combinados de ler um capítulo por vez, né? Se eu fosse ler o outro, nossa, aí ia ficar longo demais. Então, é isso por hoje. Volto no próximo vídeo. Mas antes, vou aproveitar o tempinho e lembrar vocês do meu pedido de sempre. De curtir o vídeo, deixar seu comentário, divulgar o canal, apresentar para as pessoas aquele videozinho de introdução, onde eu explico por que eu criei esse canal, né? Isso é importante para as pessoas não virem aqui achando que é mais um canal de leitura, né? Combinado? Vocês me ajudam? Já pensou quanta gente que poderia estar aqui ouvindo esses livros todos que eu já li? Gente que às vezes não enxerga, não tem condição financeira de comprar um livro, já está com muita idade, a vista curta, mal enxerga. Tem livro que tem a letra tão miudinha. Às vezes a pessoa não tem tempo, trabalha, tem família para cuidar, tantos afazeres. Não tem tempo de pegar um livro, sentar e ler. Mas, enquanto está fazendo alguma tarefa, pode ouvir. É assim que vocês devem divulgar o canal.
Vocês com certeza conhecem pessoas que gostariam de estar aqui ouvindo, não é? Então contem, que temos livros já maravilhosos aí. Esse aqui já é o 24º livro que eu estou lendo. Então, algum dos livros há de agradar alguém, não é? Tá bom, gente? Então é isso por hoje. Tchauzinho, ó. Já deixo antecipadamente o meu abraço para vocês que tanto me ajudam aqui, viu? Cada likezinho, cada comentário é uma ajuda enorme que vocês estão dando ao canal. Não é a mim pessoalmente, não. É ao canal, ao que ele se propõe a fazer. Tá bom? É isso. Tchauzinho, então. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.